tem um sininho ali na porta. Isso serve para qualquer um que a partir de agora está trabalhando comigo. Aquele que não adaptar, aquele que não quiser, vai lá e bate o sininho que vai estar fora. Não resta dúvida que vai estar fora. Pode ter certeza disso. Não resta dúvida que vai estar fora. Pode ter certeza disso. Agora a gente conta com todos, porque o momento é de agregar e a gente busca isso. Pois é, meus amigos. Pois é, o recado está dado nessa bela entrevista de Hélio dos Anjos. Lembre de deixar o seu like, lembre de se inscrever no canal. Já ultrapassamos os 70. Lembra que quando eu vim aqui, vamos chegar aos 20, vamos chegar aos 30, vamos chegar aos 50, vamos agora chegar aos 80 seguidores e quem sabe os 100. Nosso canal, modestamente, vai crescendo. Olá, torcedor! Vamos ao react da apresentação, da entrevista de apresentação do grande treinador Hélio dos Anjos. Hélio dos Anjos que foi pedido por este canal e por outros canais, pela imprensa e, aleluia, a diretoria do CRB escutou o clamor público. Parabéns ao Marroquim e à equipe dele. Thiago Paes não faz mais parte do CRB e Hélio dos Anjos foi contratado. E o professor chegou forte e deu logo um recado para todo mundo. Quem não quiser participar, pode ir embora. O CRB agradece o trabalho prestado, mas só pode ficar no Galo quem definitivamente vestir a camisa e tentar, com todas as forças, tirar o CRB dessa situação vexatória. Renovou-se, sim, as esperanças. Hélio dos Anjos é um treinador multicampeão, ídolo do Goiás. Aos 65 anos, é um treinador experiente e que tem tudo para tirar o CRB dessa situação vexatória. Vamos, sem mais delongas, fazer o react, junto com você, dessa entrevista que foi publicada agora há pouco. Vamos lá, então. Primeiro que o CRB representa muito na carreira de qualquer profissional, isso não resta dúvida. A oportunidade também de trabalhar pela primeira vez em Alagoas, também. Mas em relação ao que mais interessa, que é a questão da equipe, questão do momento, o que me chamou a atenção foi a qualidade desse grupo. O que me chama a atenção é a qualidade apresentada na temporada pelo CRB. Então ele começa logo tentando levantar o moral dos jogadores. E você sabe que ele não está falando nenhuma em verdade. É um fato que esse mesmo elenco nos deu muita alegria no primeiro semestre. Então o Hélio dos Anjos, experiente, chega logo tentando resgatar a alegria de jogar, a moral da equipe. Começou bem o velho treinador. Eu, como adversário antes, eu nunca imaginei que o CRB estivesse hoje nessa colocação. Nem você, nem ninguém. Com o primeiro semestre, o que a gente imaginava que o CRB estivesse brigando nas pontas, brigando para subir. Como adversário, a gente sempre tinha o CRB como um time que ia desgarrar daquele grupo ali de trás pela qualidade. Foram apresentações maravilhosas dentro da temporada, mérito dos jogadores, mérito do Daniel, que aqui estava, mas chegamos a essa situação e eu não tenho qualquer dúvida de que nós vamos sair disso com muito trabalho. Então ele reconhece o trabalho do Daniel, né, educadamente, como um cavalheiro, né, e depois imediatamente diz que não tem dúvida de que vai tirar o CRB desse buraco. Muito comprometimento, com muita dedicação, e eu tenho certeza que nós vamos melhorar em todos os sentidos. E usa duas palavras-chave: comprometimento e dedicação. Isso é a cara do Hélio dos Anjos. Então ele não diz palavra ao vento. Todas as palavras que ele usa são importantes nesse momento. Ele tem um poder de síntese excelente. A gente começa a entrevista muito bem. A pergunta do Matheus Guimarães, da Gazeta Web. Bom dia, professor. Com a sua experiência
Em momento como esse que o CRB vive, qual a prioridade número 1 a ser ajustada com o elenco no dia a dia? É tática, técnica ou psicológica? Olha, nós vamos atacar as três áreas, né? Eu não vou dizer que já para esse primeiro jogo a área tática esteja totalmente do jeito que eu gosto, né? É pouco tempo de trabalho e tudo. Agora, eu vou dar realmente uma atenção muito especial na parte mental. Só que a parte mental ela só vai ser desenvolvida com, acima de tudo, consciência de que futebol nós não temos outra coisa que não seja a vitória, né? E a vitória não é qualquer coisa no futebol, é a única coisa. E isso vai trazer fortalecimento psicológico. Tá certo? Para buscar a primeira vitória, você vai ter que melhorar mentalmente e isso nós vamos sim, e já estamos sim desenvolvendo com o grupo. Outra colocação importante: não existe fatores individuais isolados. Tática, técnica e o fator mental, o fator psicológico, eles estão interligados. Então, a dos Anjos coloca claramente que não adianta a gente ficar, olha, tenha força, vamos lá, vamos acular, vamos vencer, com aquele discurso de autoajuda vazio de coach. Mas ele diz o seguinte: tem que agir, o caminho se faz ao caminhar, é isso que ele diz. Não adianta você esperar mudança mental ou psicológica se você continua fazendo o mesmo, se você continua levando gol no fim. Então, o Hélio dos Anjos é muito feliz em deixar claro que esses três elementos, ou três áreas, técnica, tática e mental, que ele coloca, eu acho até melhor do que psicológico, porque psicológico dá um sentido muito técnico à palavra, a ideia, mas é o mental geral, é a relação, é o convívio, é uma coisa bastante abrangente. Talvez o psicológico, erradamente, talvez dê uma conotação de que é o indivíduo que está para baixo. Não, é o grupo total que está para baixo. Então, ele é muito feliz novamente quando coloca que esses três fatores, esses três campos estão interligados e não se pode fazer o mental melhorar com palavras, palestras motivacionais apenas. A pergunta do Orlando Batista, da Gazeta News. Boa sorte, Hélio. Qual a maior dificuldade que o senhor terá para recuperar esse time que foi tão bem no primeiro semestre? Olha, eu não vou falar, a dificuldade ela existe principalmente pelas condições que nós estamos agora. Eu acho que nós temos que fazer um conjunto de coisas, criar um conjunto. Eu acho que tem que ter o desenvolvimento tático, tem que ter o desenvolvimento técnico e tem que ter, naturalmente, o desenvolvimento mental, psicológico dos jogadores. Mas nós não vamos bater muito nessa condição de que o psicológico está abalado. Nós temos que saber que nós temos outras coisas também para ser desenvolvida. E a parte técnica, consequentemente a parte tática, ela tem que ser desenvolvida para você fortalecer também mentalmente. Isso é aquilo que eu frisei, né? Você tem que ganhar para você ficar forte mentalmente. E a gente vai ter que ganhar dentro das condições atuais, melhorando os setores, né, da equipe e melhorando principalmente o cotidiano. Eu tenho um cotidiano muito diferente, eu tenho um dia a dia um pouco diferente, né? Eu gosto muito do meu atleta viver intensamente o clube, eu gosto muito do meu atleta dentro do clube. Eu tenho os meus processos que eu não abro mão dele e naturalmente vai ter sim uma adaptação e que essa adaptação seja bem rápida. Então ele fala como comandante, dizendo educadamente que o grupo tem que se adaptar a ele. Ele não está ali para se adaptar ao grupo. A ideia não é essa. Se for para se adaptar ao grupo, o grupo que se resolva sozinho. Ele fala como general e fala bem. O grupo tem que se adaptar para conseguir os objetivos do grupo, mas o estilo Hélio dos Anjos. Ele reforça nessa segunda resposta tudo que ele deu na primeira resposta. A pergunta do Iverson Fernandes, da Rádio CBN. Bom dia, professor. Seja bem-vindo ao Clube de Regatas Brasil. Hélio, qual foi o cenário que o senhor encontrou nesses primeiros contatos com o elenco? Além disso, gostaria que o senhor nos explicasse a função de cada componente da sua comissão. Grande pergunta do Ivinho, né? Excelente pergunta. Uma coisa que todo mundo quer saber, porque ele tem um staff relativamente grande.
E mais uma vez a resposta dele é muito positiva, muito boa. Especialmente quando ele fala do filho dele, deixando claro que o filho dele está ali porque é competente. E de fato é. Quem pesquisar na internet sabe que o filho do Hélio dos Anjos é um profissional capacitado. Vamos ver o que ele diz. Olha, o cenário, eu vou primeiramente falar o cenário do clube, especial. Minha convivência aqui no CT ontem e hoje já me traz, acima de tudo, uma confiança muito grande. Eu dependo muito do staff. O meu trabalho não é desenvolvido somente pelo Hélio dos Anjos, treinador. Nosso trabalho é desenvolvido em cima de todo o staff. O staff do CRB, que aqui permaneceu, vai ser muito importante para mim. O grupo de profissionais que nós trouxemos também será de muita importância, mas não vai ter a comissão técnica de Hélio dos Anjos, é a comissão técnica do CRB. Esses componentes que nós trouxemos são componentes importantíssimos na minha vida profissional. Nós temos aí profissional que trabalha comigo há 22 anos, profissional que trabalha comigo há 10 anos, mas também temos profissionais que trabalham comigo há pouco tempo. O que eu quero deixar bem claro é que não vai existir aqui um novo grupo de trabalho relacionado a comando, né? Eu estou dependendo de muitas informações daqueles que estão aqui. Naturalmente, o staff da casa ele vai ter que participar ativamente do processo, vai ter que adaptar o processo. Os que nós trouxemos, cada um tem a sua função. Naturalmente, eu trabalho com o auxiliar direto, o primeiro assistente, que é o Guilherme, meu filho, que faz toda a interação junto a todas as áreas do clube, principalmente a área da fisiologia, da fisioterapia, da preparação física e a parte técnica ele desenvolve paralelo à minha pessoa, no caso. Então, veja, ele coloca o filho dele assim, ó, é meu filho, para evitar conversinha, burburinho em relação ao filho dele. É um profissional competente e ele vai e mostra logo, ó, tá aqui, para evitar tipos de burburinhos. O Marcelo é um profissional que trabalha comigo há 22 anos, alagoano, aqui de Penedo, foi um grande artilheiro, né, em todos os clubes que passou, Santa Cruz, Esporte, e outras equipes, Rio Branco de Americana, grandes equipes, Fluminense, Criciúma. E o Marcelo tem uma importância muito grande no meu trabalho, que é o relacionamento com o jogador. Naturalmente o profissional que tem o contato de alisar um pouco mais o jogador, de ter essa relação intimista com o jogador. Eu vejo isso como muito importante. Thomas é um profissional pernambucano, preparador físico, chamou a minha atenção no Náutico pelo belíssimo trabalho de força que ele faz. É um profissional altamente desenvolvido em algumas situações físicas que eu sempre tenho uma necessidade muito grande. Dudu, ele foi como um coordenador técnico comigo para o Paysandu, consegue desenvolver entre os setores do clube, tem uma experiência muito grande com o departamento amador. Então essa relação com o departamento amador, independente de nós termos hoje objetivos mais diretos de conquistar a permanência principalmente na série, mas eu tenho que pensar também no futuro. Eu tenho que pensar que aqui nós vamos ganhar agora no presente e nós vamos ter um futuro e um tempo muito longo de trabalho, e esse tipo de profissional eu preciso. Também é um profissional que trabalha dentro do campo comigo. Eu sempre falo, já falei para os jogadores, os trabalhos técnicos eles são comandados pelos assistentes e coordenados por mim dentro do campo. Nós hoje não podemos trabalhar somente, não temos condições de trabalhar com um grupo todo sob o meu comando. Vão ser divididos em áreas, né? A importância do sistema defensivo, a importância do sistema ofensivo, trabalhos desenvolvidos para alcançar metas durante o dia de trabalho, e a gente vai precisar de todos. Eu conto, naturalmente, com uma adaptação rápida de todos ao nosso tipo de trabalho, que é um pouco, sim, acelerado. Está aí apresentado ao staff do Hélio dos Anjos, né? Que envolveu muitas pessoas, mais pessoas do que o normal, mas isso encarece também o valor. E talvez tenha sido por isso que o CRB não trouxe ele antes. Bom, vamos esperar um trabalho de qualidade, já que o Hélio dos Anjos, ao contrário do Pivete, foi boleiro, é um cara que tem experiência na área. E ele apresenta mais um boleiro, um cara que conhece o jogador, a mentalidade do jogador. E isso é importante. Vamos adiante. A pergunta do Marcelo Rocha, do Timaço da Gazeta. Professor, seja bem-vindo. Com a sua experiência, já dá para detectar por que a bola não entra? Já pensando no jogo terça-feira contra o Botafogo? Olha, ela vai entrar terça-feira. O meu primeiro pensamento é esse. Ela vai entrar terça-feira.
né? Nós temos jogadores altamente qualificados no sistema ofensivo, né? Eu até brinquei ontem com o Anselmo Ramon. Olha aí, é o jogador que eu mando mais ajustar quando eu jogo contra. Não deixa pensar um segundo, sabe? É um jogador que a bola o procura, é um jogador, é um profissional que eu tenho todas as informações, exímio profissional. Eu estou citando o Ramon, mas todo mundo tem a responsabilidade. Aqui ele faz um afago à grande estrela do CRB, né, que não reluz há muito tempo, mas o Anselmo Ramon continua sendo a referência do CRB. Então ele faz um afago, mas vocês vão ver que logo adiante ele também manda um recado bem dirigido, bem direto ao Anselmo. Nós não podemos transferir para o Ramon a responsabilidade de gols. Nós temos que transferir para o grupo, principalmente a condição de acontecer esse gol. E, naturalmente, todos terão essa responsabilidade. Nós vamos começar o nosso gol com o nosso goleiro, que é um excepcional goleiro. E nós vamos começar a nossa defesa com o Ramon, com quem quer que seja que inicie como primeiro atacante. Aí, ele disse, olha, Anselmo, tu não está garantido como o titular. Então a defesa vai começar com o primeiro atacante, com o Anselmo, ou com quem comece jogando. Então, à medida que ele fez o afago, ele também deu o recado. Então a gente tem que lembrar que o futebol é um conjunto, é um processo. Nós temos que lembrar que todos têm a responsabilidade. E a única coisa que eu deixo bem claro para o torcedor, principalmente para o CRB, vamos ter que sangrar pela instituição. São 2 meses e meio de trabalho, 2 meses e meio de competição, e isso não atrapalha a vida de profissional nenhum. Pode ter certeza disso. Nós todos temos condições de abrir mão, você entende? De 2 meses e meio de tudo, até mesmo da família, em prol da instituição, em prol daqueles que nos pagam, daquele que nos oferece as melhores condições de trabalho. Vamos ter que sangrar. São 2 meses e meio para acabar a competição e temos que abrir mão de tudo, inclusive da família, para nos dedicarmos à instituição que nos paga e nos dá as melhores condições de trabalho. Ele falou da boca de um anjo, como dizem por aí, e ele representou a torcida nesse momento. A pergunta do Vitor Hugo, da 96 FM Arapiraca. Hélio, bom dia. Com uma carreira tão vitoriosa, esse será o maior desafio como treinador? Olha, no momento eu sempre falo que o próximo é o mais importante e o próximo é o mais difícil. Porque se eu falar que hoje vai ser um trabalho fácil, você entende? Eu já estou relaxando na minha palavra. É um trabalho difícil, é um trabalho de resgate, é um trabalho que vale a pena, é um trabalho que eu estou muito mais motivado do que todos. Isso é um dado que eu passo sempre para os meus jogadores. Eu nunca vou estar menos motivado do que eles. Eu vou estar sempre mais motivado, comando é presença, Eu nunca vou estar menos motivado do que ele. Então ele já estabelece um padrão de motivação e esse padrão de motivação é o dele. Fantástico. Quando busca criar sonhos, eu vim aqui para criar o sonho da recuperação do CRB e eu tenho que agilizar o dia a dia para esse sonho ser alcançado. Se esse vai ser o principal desafio na minha carreira, pode ter certeza que eu estou totalmente preparado para isso, independente da circunstância. A pergunta do Luciano Costa, do Esquadrão 89. Professor, que mudança você já pretende fazer para esse jogo contra o Botafogo? Olha, o treinamento de ontem não foi completo. O treinamento de ontem eu não pude fazer todo o trabalho, não pude usar todo o grupo de trabalho. O grupo G1, ele não tinha condições nenhuma de treino, porque ele estava ainda no processo de recuperação. Eu farei um treinamento aqui hoje de 45 minutos, porque eu não tenho tempo para isso. 11 horas da manhã eu tenho que estar no aeroporto para viajar. Então eu não posso citar aqui qualquer mudança, e eu não sou um treinador de mudanças radicais. Eu sou um treinador que eu passo do principal fato, esporte coletivo. Você tem que ter um cuidado muito grande para não ser drástico em qualquer decisão. Esporte coletivo é repetição, esporte coletivo é treino, esporte coletivo é comprometimento. E isso nós vamos tentar criar no grupo usando a parte teórica, né? Mas, acima de tudo, o tempo que nós vamos ter hoje aqui, o tempo que nós vamos ter lá em Campinas, ele vai ser muito bem utilizado para nós tentarmos crescer já nesse primeiro jogo. Nós temos que crescer, nós temos que ser diferentes, principalmente em termos de resultado, desde essa primeira partida.
A pergunta do Vitor Melo, do GE. Globo. Bom dia, Hélio. Qual vai ser sua principal estratégia para reverter a situação do CRB? Eu tenho um modelo de jogo que eu desenvolvo desde 2017, quando eu peguei o Goiás numa condição como essa hoje. E esse desenvolvimento tático, esse modelo tático, ele depende de muita coisa. Ele depende até mesmo do meu torcedor. Eu sou muito sincero com isso, porque eu sou um treinador que... Olha aí, Hélio dos Anjos nos convocou. Então, torcedor, você está convocado a ajudar o CRB a sair dessa. A diretoria fez a parte dele. Abriu mão das convicções, dispensou o Thiago Paes e contratou o treinador que a maioria da torcida queria. Então, o Hélio dos Anjos agora nos convoca, torcedores do CRB, para ajudar o CRB a sair desse buraco. Vejam também como é importante essa parte da entrevista. Ele vai mostrar como ele joga. Então, já agora, e observe que ele não fugiu de nenhuma pergunta, já agora ele vai dizer qual é a forma dele jogar, né? Se o Daniel jogava com a marcação individual, exigindo muito da capacidade física dos jogadores, o Pivete já jogava com uma marcação em zona, exigindo um pouco menos da capacidade física do jogador, mas mais atenção dos jogadores. O Hélio dos Anjos ele já escolhe uma forma de jogar diferente dos dois. Ele joga com linhas altas, né, que também é um jogo de muita intensidade e que exige muito da capacidade física do jogador. E observe que ele traz no staff um preparador físico específico, que ele traz do Náutico, que é o mais jovem, o que há menos tempo está na equipe dele. Então, o CRB vai precisar melhorar também a capacidade física para um jogo mais intenso. Mas deixa que o Hélio dos Anjos vai falar. E executo esse trabalho sempre com linha muito alta. Eu estou sempre preparado para os adversários usar uma estratégia para matar com a gente com essa linha alta, mas nós temos que ganhar, nós temos que ser o time nós temos que propor. E para propor, você não tem como não fazer uma linha alta, você não tem como ser um time muito agressivo, ser um time de encaixe, você entende? Nós usamos uma marcação de encaixe, nós colocamos o adversário nas condições possíveis de errar, não acreditando, você entende? Que o adversário vai errar natural. Nós temos que criar condição para o adversário errar. E para fazer isso, você tem que jogar, você entende? Com um modelo de jogo bem agressivo, sem a bola e com a bola. E para fazer isso, você tem que ter um time na ponta dos cascos. Isso você pode ter certeza. Não tem como você querer uma equipe, como eu quero, negociando intensidade. Vejam aí, viu? Um time na ponta dos cascos. A intensidade é inegociável. Então a gente espera um CRB muito físico, sabe? Um CRB muito intenso, um CRB muito motivado. Para que o esquema do Hélio dos Anjos funcione, a gente vai precisar de um elenco comprometido. E ele já disse, ele usou a palavra comprometimento várias vezes. Na edição desse vídeo eu vou sublinhar esse uso da palavra comprometimento. E ele também disse no fim da entrevista que eu coloquei no começo desse vídeo, na introdução, que tem um sininho. E quem quiser, ou quem não quiser essa intensidade, esse comprometimento, pode tocar e vai embora. E isso a torcida aprova, com certeza. Apoia também. Intensidade não se negocia. Volume, você também não pode negociar. Então, nós temos algumas referências, não só nessa divisão, mas as equipes trabalham com referências físicas tirada de todo mundo do futebol, né? Tiramos 3 clubes de alto nível da Europa, 3 times de alto nível da Série A e 3 times de alto nível da série B. E aí a gente faz uma média. Nós não podemos estar abaixo dessa média em quesito intensidade, principalmente tendo ações, não é isso? De alta intensidade, acima de 25 km, o máximo possível. Então a gente tem algumas exigências. Olha aí, 25 quilômetros por jogo, seu Anselmo Ramon. 25 quilômetros por jogo, seu Formiga. O Léo Pereira não faz medo, não. Ele deve correr até mais. Né? Naturalmente que o grupo pode ter uma pequena dificuldade no início,
mas na hora que a coisa soltar, e tem que soltar rápido, nós vamos ser, sim, uma equipe altamente competitiva. A última pergunta é do Alberto Oliveira, do portal Alagoano. Hélio, no futebol, o técnico também tem sido um grande gestor de grupo. O que é mais difícil nesse momento? O trabalho de campo, técnico e tático, ou a gestão de 30 pessoas com objetivos, cultura e entendimentos diferentes? Exatamente, é uma pergunta inteligente. Eu acho que a gestão de grupo é... Eu peço ao torcedor que preste muita atenção a essa resposta dele. Ele é muito enfático, vocês vão observar. Ele diz o seguinte, vocês vão conferir, que antigamente, nos anos 80 até 90, o treinador falava com o jogador. Hoje não. Hoje não é mais possível. Quando o treinador fala com o jogador está espaldado ou assessorado por um empresário, pela própria família, que hoje tem uma influência muito grande no pensamento do jogador, dado a profissionalização do futebol, e aí aquela relação direta, folclórica entre treinador e jogador se perde. E é preciso se adaptar a esse novo mundo. Vamos deixar o Hélio falar. A principal função de um treinador de futebol hoje, por incrível que pareça, o futebol cresceu, o desenvolvimento do futebol é outro. Você não discute com o jogador uma situação e está definido. Sabe por quê? Porque hoje ele tem um agente, hoje ele tem um empresário, hoje ele tem a mulher que tem uma participação ativa na vida dele, ele hoje tem as redes sociais. Quer dizer, é uma situação totalmente diferente. Você não é da minha época. Eu peguei as quatro últimas décadas trabalhando. Então, hoje o meu trabalho é totalmente diferente da década de 80, quando eu iniciei em 88 como treinador profissional, da década de 90, quer dizer, da década de 2000. Então, eu me adaptei, eu estudei, eu progredi, eu trouxe profissionais importantes para mim. Um dos profissionais mais importantes na minha vida profissional hoje é meu filho. Meu filho voltou a fazer eu buscar conhecimento, correr atrás, porque ele tem muito conhecimento, né? E a gestão de grupo, para mim, ela é fundamental. E a pergunta citou uma coisa muito, muito interessante. São todos diferentes um do outro. Todos com sonhos diferentes. Todos com comportamentos diferentes. E nós temos que agregar tudo isso em prol do conjunto. Agora, a única coisa que eu posso frisar, não vai faltar organização, não vai faltar comprometimento. E eu sempre falo a verdade. Tem um sininho ali na porta. Isso serve para qualquer um que a partir de agora está trabalhando comigo. Aquele que não adaptar, aquele que não quiser, vai lá e bate o sininho que vai estar fora. Não resta dúvida que vai estar fora. Pode ter certeza disso. Agora a gente conta com todos, porque o momento é de agregar e a gente busca isso. Pois é, meus amigos. Pois é, o recado está dado nessa bela entrevista de Hélio dos Anjos. Eu gostei muito. Você gostou? Deixa aí o seu recado, deixa seu comentário. A entrevista não foi o que você esperava? O que você espera dessa gestão de Hélio dos Anjos? Você vai mudar da água para o vinho? Lembre de deixar o seu like, lembre de se inscrever no canal. Já ultrapassamos os 70. Lembra que quando eu vim aqui, vamos chegar aos 20, vamos chegar aos 30, vamos chegar aos 50, vamos agora chegar aos 80 seguidores e quem sabe os 100. Nosso canal, modestamente, vai crescendo. Você não tem muito tempo de acompanhar? Eu acompanho tudo o CRB. Eu ouço Esquadrão, eu ouço o Timaço, eu vejo as lives da Irone, eu vejo as lives do Dr. Marcelo, do DJ. Eu tenho tempo para assistir tudo do CRB. Então eu fico lendo tudo e trago tudo para você aqui mastigadinho. Deixa o like agora. O meu trabalho é esse. É trazer informação para você. Deixe seu comentário, compartilhe, fale do canal Crônicas Regatianas e até a próxima!